O evangelista São Lucas tem uma visão especial de Jesus, assim como cada evangelista. Todos falam da mesma coisa, contam, a maioria deles, os mesmos fatos, mas cada um tem uma ótica diferente dele. O evangelista aqui, ele tem a imagem de Jesus, que é na verdade um recapitular da caminhada do povo no deserto. Assim como o povo saiu da escravidão do Egito, passou os 40 anos pelo deserto sendo purificado para poder entrar na terra prometida, ele coloca a vida de Jesus como uma viagem também. Uma viagem saindo da pequena cidade de Nazaré da Galileia, atravessando todos os territórios, principalmente a Samaria, que na época era um lugar desprezível, todos não gostavam dos samaritanos, atravessando todas essas regiões, passando pela cidade de Jericó, subindo o conjunto das montanhas da Judéia, até chegar em Jerusalém, a cidade santa. Mas quando Jesus chega na cidade santa de Jerusalém, o que ele encontra não é a terra prometida, vitoriosa que o povo hebreu encontrou. Ele encontra a cruz e o sacrifício. Então, de tal maneira que quando as pessoas viam que Jesus estava subindo para Jerusalém, eles começavam a ficar com medo, porque eles sabiam o que era que esperava Jesus na cidade de Jerusalém. Era a cruz, era o sacrifício. E esse capítulo 9 que nós estamos lendo do Evangelho de São Lucas marca exatamente este momento em que Jesus, que já havia saído da Galileia, passado por as bodas de Caná, Cafarnaum, as cidades ao redor do mar da Galileia por ali, Jesus já havia passado tudo isso. Agora ele toma a decisão: eu vou para Jerusalém. A ideia aqui é como se ele virasse o rosto decidido: eu vamos embora. E aqui alguns discípulos já sentem o medo e o pavor daquilo que os espera, mas ele decidiu verdadeiramente seguir todo o trajeto, encarar a cruz, porque ele sabia que aquilo era necessário. Então nós temos aqui a viagem do povo de Deus para entrar na terra prometida, a viagem da vida de Jesus para chegar à cruz, e a viagem de cada um de nós também. Cada um de nós precisamos olhar para o Cristo e nos decidirmos por Ele. E decidir-se por Jesus não é decidir por um passeio no bosque, é se decidir por um caminho de sofrimento e de cruz. E que assim como foi para Jesus, vai ser assim também para nós. E os discípulos de Jesus, todos passaram pelo mesmo processo de Jesus. Saíram da sua casa, da sua pesca, do seu mar, do seu lugar, da sua família, foram subindo até chegar na cidade de Jerusalém. Tanto que a maioria dos apóstolos de Jesus são todos da Galileia, um ou outro que é de Jerusalém. A maioria da Galileia, todos saíram e foram e fizeram o trajeto. E mesmo os que foram chamados em Jerusalém, como por exemplo Mateus, ele também fez esse processo, saiu do seu lugar, fez uma caminhada, encarou a cruz e passou por ela. E assim deve ser a nossa caminhada também. Deus é tão amoroso, tão especial, Ele ama tanto o seu Filho Jesus, que escolheu o melhor para Ele. Para a gente é meio absurdo, como assim o melhor para Jesus é a cruz? Mas Deus não escolheu a cruz para Jesus. A cruz era uma condição necessária para Ele poder reinar para sempre no céu. E assim para a gente também. Não é que Deus escolhe para nós o pior, como nós vimos aqui a miséria da vida de Jó, que estamos lendo nesses dias. Jó, miserável, está passando por tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanta coisa. Deus está escolhendo o que há de pior para Jó? Não, Deus está escolhendo o céu para Jó. Só que para entrar no céu tem que passar por todo esse processo, como a semente.
para ela poder nascer, frutificar, dar frutos, ela precisa passar pelo processo de sepultamento e morte. E não pode ser diferente para nós também. Então, assim como Jesus decidiu ir para Jerusalém, eu também preciso me decidir. Eu decido, Senhor, que eu vou com você para Jerusalém, porque eu sei que o Pai tem reservado para mim o que há de melhor. A cruz não tem a última palavra, mas ela é extremamente necessária. Ou abraçamos a cruz e ganhamos o céu, ou fugimos da cruz, perdemos o céu e ganhamos o inferno. Infelizmente é assim.